C.S. Lewis é um fragmento de um argumento que ele construiu que se chama Argumento do Desejo. Olha só o que que ele fala. Ele fala o seguinte: se você sente sede, é porque a água existe. Se você sente fome, é porque existe comida. A gente passa a vida inteira numa busca. E é comum as pessoas nunca se saciarem. Na Uhum. verdade, a gente não se sacia. Você pode conquistar bens materiais, você pode casar, ter filho, se desenvolver na sua profissão, mas ainda assim você fica com algo faltando. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Salcast Fé em Movimento, o programa onde você encontra verdades concretas. E essa semana nós vamos falar não apenas de um livro, mas nós vamos falar do livro. E temos um convidado muito especial para apresentar, nosso amigo Luciano. Tudo bem, Cadu? Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Eu sou aqui da Igreja Central de São Sebastião e estou muito feliz de poder participar aqui hoje. Fábio também, muito bom estar aqui contigo, participando desse momento e tenho certeza que vai ser uma bênção, Cadu. Bacana, bacana. E aí, Fábio, mais uma semana? Cadu, oitavo programa, oitava semana em sequência, né? Toda semana estamos aqui, graças a Deus. Show de bola. E os números só crescem, né? Você que está em casa compartilhando, ajudando a fomentar o canal, eu peço que você divulgue para seus amigos, para seus familiares, porque a palavra de Deus está sendo promulgada. E como falando da palavra de Deus, eu gostaria de convidar para uma leitura bíblica. Fábio, você leu um texto bíblico para gente? Cadu, Hebreus 24:12. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Amém. Nossa, palavra forte, hein? Forte, é forte. Muito forte. Vai lá no fundo. E nós escutamos a palavra de Deus e agora nós vamos falar com Deus. Então, gostaria que você que estiver em casa, se tocar no seu coração, independente da sua crença, da sua religião, feche os olhos. Faça uma oração com a gente. Vou convidar o Luciano para fazer uma oração para a gente. Vamos orar? Vamos. Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, participando Amém. desse momento tão especial. Amém, Que o Senhor. Senhor possa, através do seu Santo Espírito, transformar aqui o nosso coração, a nossa mente, e que o Senhor possa nos ajudar a compreender a tua palavra. Amém. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, dirige esse momento, nos dá sabedoria, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 E agora nós vamos começar com o principal, que é o estudo da lição. Fábio, o sábado traz sempre uma tirinha. Essa semana a tirinha eu achei muito legal. O que que ela conta pra gente, Fábio? Perfeito, Cadu. Josi, você pode pôr a tirinha, por favor? O Cadu e Luciano, no mundo atual parece que tudo tem um prazo de validade. E parece que o prazo de validade é muito curto. Em relação à informática, então, toda hora aparece aqui no meu celular um pedido de atualização. Em relação a literaturas, talvez um texto que foi escrito nos anos 50. Se você lê hoje, aquilo não tem mais Não aplicação faz mais sentido. em termos culturais, sociais. Mas quando a gente pega a Bíblia e você lê textos que têm 4.000 anos, 3.000 anos, e você verifica que aquilo é atual, é aplicável, eu acho que por si só mostra que é um texto diferenciado. Uma coisa que tem 4.000 anos e continua atual. E a tirinha, ela faz essa abordagem. Se de um lado ali você tem a... Ela fez uma brincadeira, né? Os nossos celulares, que a todo momento tem que atualizar. Aí o menino ali, o rapaz, pega um livro de talvez algum texto de 4.000 anos. E ele lê e aquilo faz sentido, independente de quem você é. Rico, pobre, QI 180 ou a pessoa normal. E a pessoa lê e faz sentido. Por si Incrível. só, isso já é algo E se você, diferente. e se você vê,
que a Bíblia é o livro mais traduzido da história, é o livro mais perseguido da história e o livro que mais transforma vidas, não é isso, Luciano? É isso mesmo. É um livro bem completo e que faz a gente parar para analisar o nosso eu, né? E aprender com tantas coisas interessantes que ela apresenta. E a tirinha, como bem você colocou, Fábio, mostra que tudo hoje em dia ela exige uma atualização. Só que a Bíblia ela é sempre atual. Ela é sempre forte, né? E atual. Ela não precisa de atualização. Na verdade, acho que a última atualização que teve da Bíblia, se a gente colocar assim, foi com os escritos do Mar Morto, não é isso? Tem os escritos do Mar Morto? Os escritos, os Os pergaminhos pergaminhos do Mar do Mar Morto Morto. comprovaram que o que está escrito na Bíblia bate com os escritos mais antigos. Exatamente. Então foi uma confirmação. É isso que eu ia falar, não foi uma Uhum. atualização, foi uma confirmação dos escritos mais antigos da Bíblia. Confirmando a originalidade. Exatamente. E aí conseguiu. Eu lembro que eu estava vendo com o Rodrigo Silva um episódio que ele falou que foi nesse momento que se comprovou, por exemplo, a história de Davi. Porque muitas vezes estava escrita a história de Davi, só que tinha pessoas que questionavam: ah, Davi nunca existiu, nunca foi rei, era um mito. E nos escritos do Mar Morto foi onde se iniciou a comprovação da história verídica de Davi. E o, o texto da lição dessa semana nos enfoca na Bíblia. E é o que a gente vai discutir, que a gente vai conversar, que a gente vai comentar. E você aí em casa também se sentindo no seu coração, deixa aqui o seu comentário, né, Fábio? Deixa a sua conversa. O Fábio, metade da família do Fábio, que ele falou que já assiste lá no Uma Paraná. galera assiste. É isso aí. Metade do Paraná. É isso aí. E, Luciano, domingo é um dia muito especial. Profecias, é isso mesmo? Domingo, Cadu, vem falar de alguns pontos bem interessantes aqui, né? A lição traz para a gente alguns pontos muito relevantes. Aqui começa com uma pergunta, né? Será que a Bíblia é apenas mais um livro religioso? E aí eu tenho uma citação aqui que eu achei bastante pertinente, que fala assim, ó, de C.S. Lewis. Ele escreveu assim: a sede existe para a água, a busca para a verdade. Isso aqui, Cadu, me remeteu a um período da minha vida lá atrás, quando eu estava na escola, e a gente tinha aquelas famosas aulas de filosofia, sabe? Sim. Que o professor vinha e fazia umas perguntas pra gente, assim, para levar a gente a fazer aquela reflexão sobre a vida, sobre a existência, né? E a gente procurando ali, de alguma maneira, sentido para tudo aquilo que a gente estava vivendo. E o ser humano é assim, né? Ele busca, ele está constantemente buscando aí encontrar sentido para a existência, sentido para a vida, né? E aí tem os filósofos, né? Que existiram aí, né? Muitos filósofos, tem até hoje. Sim. Até na minha faculdade eu tive a oportunidade também de conversar com alguns professores que tratavam, né, do assunto de filosofia. E os questionamentos sempre iguais, né? Ah, mas será que Deus existe? Qual é o sentido, né, da vida? Para onde a gente vai? De onde a gente veio, né? Esses questionamentos todos. E a Bíblia, ela vem para mostrar para a gente, né, Cadu, da onde nós viemos, o porquê nós estamos aqui e qual é o nosso futuro, para onde a gente vai, né? Exatamente. Você é cristão de berço ou não? Você conheceu o cristianismo ao longo da sua vida? Eu nasci, né, em berço adventistas, meus pais são adventistas e eu tive a oportunidade, né, de crescer nesse meio e já nunca saí, né, tive sempre esse contato Bacana. com a palavra e agradeço a Deus por essa oportunidade. Amém. Por que eu fiz essa pergunta? Porque a Bíblia, ela não é, a lição fala, não é um livro comum. É uma coleção de 66 livros, 40 autores diferentes, e ao longo de mais de 1.500 anos eles foram escritos. Então, tem reis, tem pescadores, generais, fazendeiros, pessoas de origens diversas, mas com o mesmo objetivo. Essa variedade de pessoas, ela trouxe o mesmo objetivo para a Bíblia, que é o plano de Deus para salvar a nossa humanidade. Então, às vezes, quando a gente já nasce num lar cristão, a gente já coloca aquilo ali como uma cultura. Eu nasci num lar misto, vamos dizer assim. Ora era um pouco cristão, ora não era cristão, mas
eu sempre tive contato com a palavra de Deus e mesmo enquanto eu não estava na igreja, sempre tive respeito pela Bíblia. E só que a gente tem que olhar também a Bíblia, isso é uma opinião, e eu quero deixar isso muito claro, que é uma opinião minha, do Cadu, que a gente tem que olhar pela Bíblia como a mensagem de Deus e não idolatrar o livro, né? Que algumas pessoas idolatram o livro, deixa a Bíblia aberta em casa, nos Salmos lá, e enfim. Mas o que você tem que entender é que aquilo ali é Deus falando com a gente, não é isso? Por exemplo, quantas Bíblias você tem na sua casa, Fábio? Eu não sei quantos, são muitas. Muitas, né? Não sei. Diversas. Agora a gente pega pedaços do mundo, que tem a janela 1040, por exemplo, que você não consegue ter uma Bíblia, você não pode. Se você falar de Deus, falar do cristianismo, você é morto. Então a gente tem um privilégio muito grande, né? E a Bíblia não ter apenas histórias, ela nos motiva a viver porque é um testemunho. E é uma história que está acontecendo, né? Desde lá de trás, ela está acontecendo, está em andamento. Não é isso? Certo. Cadu, eu vou comentar aqui esse texto aqui do C.S. Lewis. É um fragmento de um argumento que ele construiu que se chama Argumento do Desejo. Olha só o que ele fala. Ele fala o seguinte: se você sente sede, é porque a água existe. Se você sente fome, é porque existe comida. Se um patinho quer nadar, é porque existe um lago. Aí ele fala assim: a gente passa a vida inteira numa busca. E é comum as pessoas nunca se saciarem. Na verdade, a gente não se sacia. Você pode conquistar bens materiais, você pode casar, ter filho, se desenvolver na sua profissão, mas ainda assim você fica com algo faltando. Um Então, buraco. esse desejo que você não encontra no mundo é algo que não está no mundo. Porque se o desejo existe em você, é porque ele pode ser preenchido por alguma coisa. Mas ele não Verdade. está no mundo, porque você buscou nos bens materiais, buscou em relacionamento, buscou no trabalho, buscou em família e não achou. Então ele está em outro mundo, está em Deus, e a Bíblia é a revelação De Deus. que revela essa palavra. E esse é o argumento do desejo. O C.S. Lewis, ele tem esses raciocínios assim que eu acho incrível, Fenomenal. fenomenal. E olha, esse espaço que você está falando, até muitos ateus ou céticos, eles relatam que existe esse vazio, existe esse espaço. E o Rodrigo Silva, ele fala muito disso, que é o espaço de Deus. Uhum. É o espaço de Deus. Você pode ter tudo na sua vida. Se você não tiver Deus, vai sentir esse vazio, que é o espaço de Deus. Ele ainda explica assim que a fé não é um salto no escuro, mas é um passo sobre as evidências. A pergunta não é se Jesus se encaixa na profecia, vamos dizer, e sim o que mais que se encaixa nessa profecia. Porque muitas vezes a gente vê uma profecia se cumprindo, mas você vê que aquilo ali é uma história de vida, né? Então o que mais vai se encaixar nessa profecia até que Jesus volte, né? E daí nós temos um gancho para segunda-feira, Fábio. A segunda-feira fala sobre o que pra gente? O nome o título de segunda-feira é Uma Caminhada Inesquecível. Pessoal, só lembrando, né? Então Jesus Cristo foi crucificado, depois de 3 dias ele ressuscitou. As mulheres se depararam com Cristo já ressurreto. Só que é o seguinte, nesse momento nem todos sabiam. E 2 apóstolos estavam fazendo uma caminhada de 11 quilômetros para Emaús. Eles estavam ali, a Bíblia, na minha linguagem, trocando ideias sobre o que estava acontecendo. É Porque interessante que a Bíblia não relata quem são os discípulos que estavam ali naquela caminhada, né? eles estavam trocando É ideias. Aí, de repente, chega uma terceira pessoa, aborda eles. É Jesus Cristo. Só que a Bíblia fala o seguinte, que naquele momento, Deus não permitiu que ocorresse o reconhecimento, que eles reconhecessem Jesus ali. E ali, Jesus perguntou assim para eles, olha, mas o que vocês estão conversando? Aí um deles fala assim, pô, tipo, como que você me pergunta isso? Você não sabe o que está acontecendo?
Onde que você, tipo, de que mundo caverna que que você você vive, saiu, então? né? Tipo, de que É. caverna você tava que você não sabe disso? Aí ele começa a dialogar, aí Jesus, eles não sabem que é Jesus ainda, né? Sim, Jesus não se revelou para Aí eles Jesus naquele momento. pega, tem um versículo que fala o seguinte, que Jesus explica de Moisés passando por todos os profetas por que que Jesus iria se sacrificar e se e iria ressuscitar depois de três Ressuscitar. dias. Detalhe, né? Jesus falou o seguinte, antes de morrer, eu irei me sacrificar por livre e espontânea vontade, depois eu irei ressuscitar. E ele estava lembrando todas as profecias para os dois. Aí os dois ficam ali, né, impressionados. E depois, pô, por favor, né? Tá à noite, vamos ficar aqui conversando com a gente. Convidou para Pessoal, dormir com eles, né? você imagina você conversar com o próprio Deus sem saber, né? Não é uma conversa qualquer. Você é impactante. E Fábio, eu vou falar para você. Nesse momento, ele convida Jesus para entrar e comer com eles. Só que lá, antigamente, a questão da comida é uma questão muito sagrada. Não é igual a nossa casa ali, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um chazinho, um lanche, uma coisa rotineira. Não. Para você convidar alguém para comer com você naquela época, e até mesmo no Oriente, é uma coisa muito importante. Você está considerando aquela pessoa quase um irmão. Para você, porque a comida era muito difícil. Então, para você dividir o seu É, pão, verdade. a pessoa tem que ser muito bem querida. E eles convidaram Jesus para entrar, estar com eles e comer com eles. Perfeito. Eu acho interessante nessa parte, Fábio, Cadu, a, a relevância que Jesus ele apresenta para com relação à Bíblia para eles, né? Uhum. Porque Jesus faz um resgate de todas as profecias, mostrando para eles que tudo que estava ali estava sendo validado de fato, estava Sendo acontecendo agora, cumprido. se cumprindo, né? Sim. E isso mostrava que de fato a Bíblia tinha um valor muito especial, né? Mesmo já nos dias de Jesus, olhando para o Novo Testamento, né? Sim. Isaías e ele já apontava ali para tudo o que aconteceria, né, a respeito de Jesus. E ele fala ali, dá esse estudo bíblico ali para os discípulos, ele reforça, fala assim, olha, vocês precisam acreditar na Bíblia. A Bíblia, tudo que está escrito e revelado ali, de fato se cumpre e está se cumprindo hoje, né, na ressurreição de Jesus, né? Sim. E, Então Je- e Je- é bem relevante isso para a gente também, né? Para a gente traz confiança para a gente na palavra do Senhor, porque com de fato se certeza. cumpriu, né? Todas essas questões. E Jesus explica para eles a Bíblia. E se a gente olhar para os dias de hoje, ainda hoje há pessoas confusas, a lição fala, né? À espera de alguém que apresente com clareza a base bíblica, né? As respostas que tanto procuram. E a lição convida para que a gente faça uma reflexão. E eu pergunto para você que está em casa: quando foi a última vez que seu coração ardeu a estudar a Bíblia? Reflita nisso. Quando foi que você se sentiu tocado pelo Espírito Santo? Porque muitas vezes a gente cai numa rotina, numa dialética de trabalho, estudo, família. Mas quando foi a última vez que seu coração ardeu ao estudar a palavra de Deus? É o que a lição de segunda vem apontando para a gente, né? Fazendo com que a gente pense e reflita. E na terça-feira, a confiabilidade da Bíblia nos traz o quê? Cadu, vamos dividir confiabilidade em dois aspectos. Primeiro, a Bíblia, o conteúdo que está escrito está igual ao original? Porque eu percebo que muita gente questiona isso. Ah, isso aí foi mudado ao longo dos séculos, isso aí não bate mais com o original. E o outro é que o que está escrito lá é uma mensagem de Deus mesmo ou é uma invenção? Ou aquilo ali não é a palavra de Deus? Então vamos dividir em Verdade. dois. Se, primeira coisa, o que está escrito lá é original, aí isso é um trabalho de documentação barra arqueologia. Aí, pessoal, tem uma vasta documentação, uma vasta material arqueológico que comprova. Eu não quero nem entrar em detalhes, né? Porque aí eu vou entrar numa parte muito específica. Mas quem quiser conferir isso,
né? Eu vou citar uma curiosidade. Existem 5.000 cópias da Bíblia antiguíssimas. E essas 5.000, elas batem com o que nós temos hoje. Só pra você ver a robustez da coisa. Eu Sim. vi um pastor falando, pastor Tasso, até ontem, né? Eu vi ele falou, coincidentemente, ele falou isso. Ele falou assim: olha, o texto de Platão, que é os textos de Platão, né? Que é tido como de Base, grande né, importância Sim. da filosofia, tem somente 8 cópias. A Bíblia tem 5.000. Ele citou. Aí falou assim: ó, pessoal, só Muita para ver a coisa, né? escala de diferença. Então, em termos assim de confiabilidade do que tá escrito, tá igual ao original, eu acho que isso é bem ok. Agora, o outro aspecto é o seguinte: isso aí provém de Deus mesmo ou alguma pessoa tá se passando por Deus? Aí, eu, o que que, o que que me balançou que me fez confirmar minha fé? Por que eu falo confirmar minha fé? Porque eu nasci, né, entre aspas, na igreja, né? E chega um momento que você tem que confirmar sua fé. Que é diferente de uma pessoa que se converteu vindo de fora, né? Você sabe que pra mim o que mais me balançou O que que mexeu com você? foi as profecias. Na hora que eu comecei, eu era adolescente, sei lá, tinha 16, 17 anos. Comecei a ver as profecias de Daniel, comecei a ler aquilo lá. Meu, comecei a ler alguns livros, aquilo ali me arrepiou totalmente. Eu falei, não, isso aqui é a palavra de Deus. Aquilo confirmou a minha fé. Inclusive, na Bíblia tem, desculpa que agora não lembro o verso, que a profecia, uma das funções da profecia é para que o povo não perca sua fé, e é mesmo. Na hora que você olha a profecia ocorrendo, você vê o poder de Deus na história. E o pessoal de casa, se você tiver curiosidade, assim como eu tive um dia, veja o que é as profecias de Daniel. Aquilo Sim. ali é impressionante. Uma das coisas que temos, como comentei sobre o Rodrigo Silva, ele é um arqueólogo, né? E um teólogo do pós-doc, né? E ele confirma muitas coisas da Bíblia com os O que ele com ele encontra, né? contra, né? Uhum. E ele fala assim, ó, ele explica que porque tem variantes, a Bíblia, não derrubam a mensagem central. Porque não dá para falar de preservação confiável do conteúdo essencial se você tiver uma variação do que está escrito centralmente nela. E então, existem variantes? Existem. Às vezes é uma tradução do grego para outras línguas, Sim, enfim, do aham. aramaico, que é a origem, a língua original lá dos hebreus. É, existem as variantes, só que às vezes o inimigo ele usa dessas variantes para até tirar a credibilidade da Bíblia hoje em dia. Hoje em dia a gente vê muito disso, vê algumas pessoas falando assim, não, mas isso aí não vale mais. Isso aí não, isso aí caiu quando Jesus morreu. Mas é porque algumas palavras que foram traduzidas e as pessoas acabam interpretando da melhor maneira o que convém. E não, na verdade, o que a mensagem central nos traz. Não é isso, Luciano? É verdade, Cadu. Então é interessante que a palavra ela vem aqui, Cadu, para trazer para a gente uma clareza sobre o caráter de Deus, né? Eu acho que isso é um ponto assim muito importante para a gente. E quando a gente olha, né, e busca evidências, a gente pode encontrar, né, como a gente conversou através das profecias. A gente pode também, Cadu, um ponto que eu achei interessante que talvez a gente possa complementar aqui, é através também da natureza. Quando a gente Verdade. olha para as coisas que Deus criou, o cuidado que ele tem com os passarinhos, com as árvores, tudo isso é evidência de que Deus, ele de fato Aí depois fez tudo com muito detalhe, com muita propriedade e mostra que a Bíblia de fato ela é confiável, né? Eu fico imaginando ali os passarinhos, ó. Eu estava chovendo aqui a hora que a gente chegou e chovendo forte. E cadê os passarinhos, é né? verdade. Amanhã de manhã, quando a gente chegar, a gente vai ver que os passarinhos estão cantando tudo como se nada tivesse acontecido, sabe? Então é bem Verdade. Passou a interessante. tempestade e ali eles continuam. Exato. Então, é o poder e a evidência de que Deus ele está no controle de tudo, né? E a Bíblia fala sobre isso, que Deus cuida dos passarinhos, não vai cuidar da gente, né, É das verdade. pessoas. É o Então, zelo de Deus.
E se você que está em casa acompanhando, está gostando do que está vendo aqui, eu peço que você compartilhe o nosso canal. Nós também estamos com outras redes sociais, também no TikTok e no Instagram, para que você possa ter acesso ao maior número possível de canais para você ver os vídeos daqui. Se você está gostando, compartilha com quem os seus amigos, com seus familiares. Se você não está gostando, compartilha com seus inimigos. Salcast, Fé em Movimento. Continuando o nosso estudo, nós temos agora um momento hipertexto. É um momento sensacional da lição da semana. Luciano, o que fala pra gente o momento hipertexto? O Cadu, aqui vem uma parte da lição muito interessante. E eu tenho certeza que muita gente já passou por uma situação como essa aqui. Aqui fala pra gente imaginar que você está indo numa rua que ela tem uma iluminação precária e de repente você se depara ali com uma pessoa que está vindo vestida, quem sabe, de preto ali, cabisbaixo, com a mão assim fechada, parecendo segurar alguma coisa assim. E você então já começa a ficar ali, né, imaginando, A sua cabeça já vai vai a longe, mil, né? imaginando ali o que será que ele tem na mão, o que ele está trazendo ali. E você fica ali, né, pensando até em coisas horríveis que podem acontecer. Só que aí ela faz um contraste aqui. Agora você imagina uma pessoa também andando ali num lugar de iluminação precária e ela se depara com uma outra pessoa ali vindo, só que agora essa pessoa também está assim vestido de uma roupa escura e tal, mas diferentemente da outra pessoa, ele está agora com uma Bíblia na mão. E aí, qual é o comportamento que a gente reage diante de uma situação dessa? O que seu coração vai sentir, né? Exatamente. Angústia ou um alívio? Eu posso dizer para você que situações como essa, na maioria das vezes, na primeira situação, a gente fica apreensivo, com medo. Talvez a gente desvie, mude o rumo. Mas quando você passa por uma pessoa que está com a Bíblia na mão, Cadu, aí a gente já tem uma outra impressão. A gente já imagina ali, não, essa pessoa é cristã. Essa pessoa, ela tem, com certeza, ela tem um bom caráter, né? A gente já imagina. Por quê? Porque a Bíblia, o Cadu, ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. Então a gente deduz que aquela pessoa não tem como ser uma pessoa ruim se ela está Verdade. segurando uma Bíblia, né? Então a lição vem falar sobre isso para a gente nesse trecho aí do hipertexto. E eu acho que verdadeiramente a gente às vezes acaba julgando dessa forma aí, né? Um outro ponto que a lição traz aqui, que eu achei bem relevante, que fala assim, ó, a palavra, ela permanece para sempre. E ela cita até alguns textos aqui que confirmam isso, né? Bacana. E ela também fala que a palavra orienta e transforma, e a gente pode ver isso na vida de muitas pessoas. Um exemplo de pessoa que foi transformada, que eu acho muito legal da Bíblia, é quando eu olho para a história de Paulo, né? Paulo era um Nossa, é verdade. perseguidor dos cristãos. E aí ele tem um encontro com Deus de uma maneira transformadora e ele começa a entender a Bíblia de uma outra maneira. Ele olha para a Bíblia agora e ele passa a ser um guia, né, para os cristãos e um instrumento nas mãos do E Senhor, né? Paulo era conhecedor da palavra. Ele cresceu aos pés de Gamaliel. Ele tinha um extremo conhecimento da palavra, né? Exatamente. E você falou de transformação, Fábio. Cara, se você pega uma Bíblia e você coloca numa cela, e depois você pega um livro qualquer e coloca em outra cela, volta depois de um ano, naquela cela que não tinha Bíblia, vai continuar um monte de bandido, um monte de pessoas ruins, ou quem que esteja lá não foi transformado. Agora, se você voltar na cela que tinha a Bíblia, com certeza vai ter uma igreja. Porque a palavra de Deus, ela transforma, não é isso, Fábio? Com certeza. Essa é uma outra prova da veracidade da Bíblia, porque é muito relato de transformação. E é o único livro que tem essa característica, de transformar a vida das pessoas. Verdade. E na leitura, não pode ser uma leitura superficial. A leitura ela tem que ser uma leitura profunda, porque aí sim, a constância que você lê e cumprir o seu dever ali na Bíblia é o que vai transformar a sua vida. É o que vai transformar a sua vida. Porque eu mesmo tenho que me policiar muito. Eu leio a Bíblia, só que eu acho que eu posso melhorar. Cada vez eu posso melhorar mais. Só que cada vez que eu leio, acontece isso com vocês também. Você vê uma coisa diferente. Uhum. Até sermões que eu já fiz,
quando eu vou pregar de outra vez, eu vejo um outro ponto de vista diferente. E esse é o bonito da Bíblia, o poder transformador dela, que é a mesma mensagem aparece de diversas óticas, né, para cada um de nós. Toca no coração de uma maneira diferente. É verdade. E falando de vidas, de transformação, vidas transformadas, Luciano, a quinta-feira, ela fala o que pra gente? A quinta-feira, ela vem falar sobre um estudo que aborda exatamente, Cadu, esse ponto que você falou aí da transformação, né? O estudo aqui, ele apresenta alguns dados interessantes para a gente. Foi realizado um estudo aí com 100 mil pessoas de 8 a 80 anos, né? E essas pessoas tiveram aí alguns impactos interessantes com a leitura regular da Bíblia. E aqui tem os números que não dá para a gente deixar de comentar, Cadu. Fala que ó, os resultados foram os seguintes. Aqueles que liam a Bíblia 4 ou mais vezes por semana, eles apresentavam os seguintes resultados, né? 62% dessas pessoas foram menos propensas a se embriagar, 59% menos propensos a consumir pornografia, Olha. 59% menos propensos a se envolver em relações sexuais fora do casamento, 28% menos propensos a enfrentar sentimentos de solidão, 228% mais propensos a compartilhar a sua fé com outras pessoas e Nossa. 407% mais propensos a memorizar os versos da Bíblia. Aqui é um dado bastante relevante, Cadu, que mostra que a Bíblia é um livro que aborda diversos pontos e ela nos orienta sobre diversos assuntos, né? Você vê aqui que fala sobre beber, né? Sobre consumir pornografia, por exemplo. Então, a Bíblia orienta a gente para diversos caminhos. E quando a gente se depara com as orientações de Deus e o Espírito e permite, né, que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, a Bíblia faz uma transformação completa na vida das pessoas, né? E a lição, Luciano, você vê aqui que ela dá algumas dicas, né? Para você Sim, começar ali com 2 salmos por dia, sim, para você ler alguns capítulos de Provérbios, que é um livro totalmente motivacional. Você explorar as histórias de personagens bíblicos que você se identifique, né? Ao ler a Bíblia, pergunte para si mesmo, ela fala, qual que é o contexto que você está lendo? Porque é interessante você entender o contexto, né? Não adianta você querer simplesmente, a grosso modo, extrair uma história lá do passado e correlacionar com a vida de hoje. Você tem que entender por que acontecia aquilo, né? Também você ler que os trechos que revelam Deus para você e também com quem que essa história com quem, na verdade, com quem que eu me identifico nessa história? Por exemplo, eu me identifico muito não com a história de Davi, mas com acontecimentos da história dele que passaram, que ele passou, né? Na minha vida, diversas vezes eu também tive problemas, eu tive aflições, igual quando ele teve sendo perseguido na caverna. Quantas vezes você que está em casa, você que está acompanhando a gente, não se sentiu perseguido, não se sentiu abatido? Às vezes eu penso que Davi falava, né? A minha oração não passa do teto da caverna, né? E a nossa não passa do teto do quarto. Então, essa relação a gente tem que ter com os personagens bíblicos, não é isso, Fábio? Perfeito. E a gente, quem for começar a ler, baseado nessas dicas, Cadu, não se assuste muito com a linguagem da Bíblia. Talvez vai pegar ali, você pega uma Bíblia na sua casa, não sei, talvez esteja uma linguagem lá mais antiga e você veja algumas palavras que você estranhe, mas eu posso dizer para você que existem várias traduções. E se você deseja uma tradução moderna, com uma linguagem adaptada para os dias de hoje, na qual o conteúdo está preservado, é apenas uma mudança de linguagem, né? Então, Verdade. pessoal, você entenda isso, né? Você pode escrever várias coisas usando vários tipos de linguagem. Existem bíblias que estão ah, traduzidas na linguagem de hoje e fica mais fácil, talvez. Isso é legal, eu particularmente prefiro pegar um verso, ler numa linguagem mais moderna do que uma coisa mais antiga. E a lição faz assim, a seguinte pergunta. Quando você conversa com alguém cético sobre a Bíblia, o que que você costuma dizer sobre a palavra de Deus? Você já fez alguma coisa com alguém?
parecido, você vai falar para ele assim, como que anda a sua família? Ou como que anda você? Né? Geralmente a gente consegue trazer Deus para as pessoas quando você traz algum acalento, né? Quando você oferece alguma coisa mais açucarada para aquela pessoa. Lógico, a gente não deve pregar um evangelho açucarado, porque o evangelho é firme. Mas a gente, para atrair as pessoas para conhecer a palavra de Deus, a gente deve sim usar essas estratégias de oferecer aquilo que a pessoa está precisando. Né? Às vezes a pessoa quer um consolo, quer uma palavra amiga, uma palavra de estímulo, de força, de fé. Né? E é onde a gente vai buscar na transformação da Bíblia. Né? E sexta-feira fala como estudar a Bíblia, será? E aí, Fábio? Cadu, eu diria o seguinte, Luciano. Hum. Para uma pessoa que é cética, tá? Vamos imaginar aqui vários cenários. Talvez você vai estudar a Bíblia, você já acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é uma coisa. Então você já parte de um pressuposto que aquilo ali é verdade. Então Fica os fácil. caminhos para você estão abertos. Agora, talvez tenha uma outra pessoa que ele está desconfiado. Ele está em cima do muro. Será que é? Será que não é? E ele teve a coragem de começar a estudar a Bíblia. Por que eu falo coragem? Porque a maioria vai dizer o seguinte: cara, não quero nem perder o tempo. Mas tem alguns que falam: peraí, quer saber? Que eu acho que é uma postura inteligente. Meu, é tanta gente falando de Bíblia, desde que eu nasci, né, sem morar no Brasil, que me dá aqui esse livro aqui então, me dá aqui. Deixa eu ver o que tá escrito. Se ele chegou nesse ponto, pode falar. Você Não, tava aí. e é É, desafiador. E é desafiador. E a gente tem que desafiar as pessoas. Porque assim, eu sempre falo, não acredita em mim. Pega lá e vê. Estuda a Bíblia. Por exemplo, assim, é o que a gente deve orientar as pessoas. Por exemplo, o pastor vai fazer um sermão, não acredita no pastor. Pega a Bíblia e sim, confirma, né? Por isso que a gente tem que, no sermão, quando ele vai ler a Bíblia, pega a sua Bíblia, que você está acostumada com a sua linguagem, e leia. Porque aquela Bíblia, ela tem uma mensagem para você. É a palavra de Deus para você. O uhum, pastor, ele só está transmitindo. O pastor ou o pregador, ele só está transmitindo. Você tem que confirmar, né? Você tem que desafiar a Bíblia. perfeito. Mas, mesmo que a pessoa comece a ler, ela pode ter ali uma atitude presunçosa que é muito fácil. Você pode começar a ler com um orgulho embutido ali, com muito preconceito. Talvez, vamos imaginar aqui um cenário que é uma pessoa ali que tem um grau aí de estudo muito grande. Então ele pode se deparar com coisas ali que ele, de maneira assim, até prepotente, já pode criar ali uma situação que ele não vai gostar. Mas o ponto que eu quero pegar é o seguinte: ler com humildade. Mesmo que você não acredite em Deus, fala, peraí, eu vou, nesse momento aqui, eu quero estar desarmado. Quero estar desarmado. Sem preconceito, eu quero ler isso aqui. E é interessante, Fábio, que ler desarmado, né? É o que você disse, porque tudo que está relatado aqui, Cadu, na Bíblia, tem um propósito para nós muito especial, que é revelar o amor de Jesus por cada um Verdade. de nós. Então, quando a gente, como o Fábio falou, quando a gente vem desarmado, não tem como. O amor de Jesus, ele é tão especial por cada um de nós que não tem como o Espírito Santo não tocar, não mexer, não transformar de alguma maneira a nossa vida. A não ser Verdade. que a gente não, de fato, né, como o Fábio falou, se a gente tiver o coração extremamente orgulhoso, né, aí Endurecido, né? endurecido, aí fica um pouco complicado. Mas se você abrir o coração, com certeza, né, muitas coisas você vai transformar aqui. Porque ela te confronta, né, Cadu, com muitas coisas que a gente vive. Ela fala de muitas coisas. Então, você vai encontrar é, 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 orientação para diversas situações. E Bacana. às vezes você tá, hoje a gente estava conversando no trabalho e a minha amiga estava falando que ela ontem não estava muito bem, né? Tava meio triste e tal. Se a gente vai para a Bíblia, a gente começa aqui a estudar, a ler,
o Espírito Santo começa a falar com a gente encontra ali conforto na palavra do Senhor. Então, Verdade. para cada situação tem algo especial para a gente, né? E a Bíblia ela transforma você, né? Transforma o seu perfil social. Você se relaciona melhor com as pessoas, você consegue enxergar com mais carinho, amor, afeto o problema do próximo, não é isso? Uhum. Cadu, agora até lembrei de semana passada. E se essa pessoa que leu a Bíblia e mesmo assim ele fala, olha, não acredito em nada. Pra mim isso aqui é tudo mentira, é tudo invenção. Aí tem uma solução pra você, mas tem que ter coragem. Sabe que você pode imitar uma pessoa. Imite Tomé. Tomé falou Verdade. o seguinte: chegou uma pessoa pra ele e afirmou: Jesus ressuscitou. Ele falou: eu não acredito, eu só acredito vendo. Passou alguns dias, quem bateu na porta dele? Jesus. Ele falou: Tomé, vem cá. Deixa eu te mostrar. Você falou que só acredita vendo e queria ver as marcas dos pregos na minha mão. Tá aqui, você pode tocar. Agora, eu vou fazer um desafio para você que tá aí em casa. Você tem essa coragem de Tomé? Pode falar. Você acha que Deus vai ficar ofendido com você? De você falar que você não acredita? Você acha que Deus, ele é uma pessoa fraca, que vai ficar brabo se você dizer que você leu a Bíblia e você não entendeu, que você não acredita? Faça igual Tomé. A gente faz Que eu aquele não questionamento. tenho a menor ideia o que vai acontecer, mas eu só sei de uma coisa: você vai ter uma resposta, mas tem que ter essa coragem. Exatamente. É aquilo, a gente volta naquele tema do questionamento sincero. Mais vale um questionamento sincero do que uma adoração falsa, não é? Então a gente tem que realmente ser sincero com Deus, né? Tem que ter coragem mesmo, né, Fábio? Porque Deus, ele não brinca em serviço. Ele não brinca com a salvação das pessoas. Então, se você questionar, Uhum. Deus, ele vai agir para mostrar para você, de fato, que ele tem um propósito para sua vida, né? E é dúvida sincera, igual o Cadu falou. Você vai colocar isso para Deus, não é desdenhando, fazendo uma agindo de forma grosseira, mal educado. Não, é muito Sim. pelo contrário. Você fala assim, ó, Deus, todo mundo que eu conheço, fala assim, os crentes lá falam que essa aqui é a palavra de Deus, mas eu não acredito. Me mostra que essa é a tua palavra. É isso aí. Por que que Deus vai responder? Deus vai responder você de alguma forma. Pode ter Sabe? certeza. E uma Ó, forma singular. Uma forma que você vai entender. pra Tomé, se eu não me engano, levou 8 dias. Jesus bateu na porta da casa dele. 8 dias. É isso É aí. isso aí. A, Tem uma escritora americana chamada Ellen que ela fala assim na lição: uma passagem estudada de uma forma profunda, um versículo, pega um versículo e tenta entender aquele versículo, tenta saber o contexto, tenta saber o que aquilo traz de informação. Isso, o seu significado, até que seu significado esteja claro na sua cabeça. Ela tem muito mais valor do que você falar assim, eu vou ler a Bíblia de cabo a rabo, de começar em Gênesis, terminar em Apocalipse, vou fazer o ano bíblico e fazer aquela coisa mecânica. Esse versículo estudado de uma maneira sincera tem muito mais valor. A maior prova de que a Bíblia não é apenas histórica, é existencial, é a transformação que a gente comentou aqui nessa noite. E esse desafio que você colocou, Fábio, é sensacional. Para que você que esteja em casa possa trazer à tona aquele sentimento que a gente comentou, aquele sentimento do vazio estar preenchido. Né? É aquele momento que aquele vazio que você sente vai estar preenchido. Né? E esse foi o estudo dessa semana. Lu, você quer fazer alguma consideração? Ô, Cadu, eu queria assim, tem um texto aqui que quando a gente estuda sobre a Bíblia, eu acho ele fantástico. É um texto que é bem completo aqui. Ele fala assim, ó, tá lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Fala assim, ó, toda a escritura, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Deus, ele deixou a Bíblia pra gente, Cadu, para que a gente se prepare, conheça o caráter dele, para que a gente se prepare para estar com ele na Canaã Celestial. Amém. Que a gente tenha essa convicção e use essa palavra, essa Bíblia da maneira correta, né, para aprender, para estar pertinho dele, se preparando para esse grande dia. Amém. E estar pertinho dele, Lu, é uma coisa que eu escutei essa semana. Não são todas as histórias do mundo que está na Bíblia. Só está na Bíblia aquilo que nos leva a Deus. Exato. Porque assim, na época de Noé existiram diversas outras histórias, né? Na época de Davi, diversos outros países, outros mundos, né? E a gente só precisa saber o que essencialmente nos leva a Cristo, Exato. né? A maior prova da Bíblia não é apenas histórica, é existencial. Esse foi o Salcast Estudo dessa semana. E agora nós temos um bloco muito especial. Um bloco que toca nos nossos corações. É o bloco do testemunho. Lu, um passarinho me contou que existe um testemunho para contar. Ô, Cadu, tem sim. É, um testemunho aqui é com relação à minha filha, né? A, a Vivian, quando ela tinha ali por volta de 1 ano, a gente descobriu que ela tinha um negócio chamado displasia do quadril, que a gente foi pesquisar e descobriu que isso é muito mais comum do que parece. O osso do fêmur, ele nasce fora desencaixado ali da bacia, né? Nossa, E isso fez com que a perninha dela ficasse um pouco mais curta que a outra, ela não conseguia se equilibrar, e a gente ficou um pouco apavorado com tudo isso. Procuramos ajuda profissional, aí tivemos a infelicidade de ir num médico que não soube conversar com a gente a princípio, mas Deus tinha um propósito, Cadu. Ele já tinha uma solução para a gente. amém. A gente encontrou nos irmãos da igreja orientação e a gente conseguiu aí um médico muito especial lá em São Paulo, através do irmão Luiz Teru e também da irmã Karen, que Amém. nos auxiliaram nisso. E esse médico foi muito atencioso com a gente e tinha um custo, né, pelo serviço Sim. dele, né? E na época a gente não estava preparado para isso. E aí que vem a benção de Deus, porque Deus, ele já estava agindo antes da gente imaginar, Deus já estava cuidando de tudo. A gente ficou um pouco preocupado, né, de como a gente ia dar conta dos custos ali para fazer uma cirurgia na Vivian, que ela precisaria passar para poder fazer a correção. E foi quando as minhas cunhadas começaram a se movimentar para ajudar a gente, Sim. os nossos familiares, os irmãos da igreja começaram a se movimentar para ajudar a gente. A gente recebeu diversas doações de irmãos aí que bênção. vieram, falando assim, não, vocês vão conseguir, a gente vai ajudar e tal. E, Cadu, Deus foi cuidando de cada detalhe ali. A Vivian hoje vai fazer 13 anos, ela operou, o ossinho dela foi colocado no lugar, o quadril fez a formatação certinha do encaixe do Glória a fêmur Deus. no quadril. Ela anda, corre, brinca. A gente não teve nenhum problema, né? Tudo deu certo. Que Deus bom. cuidando de todas as coisas. A gente ficou balançado no início, a Qual a gente idade ficou dela quando muito ela fez o. chateado. Então, ela tinha por volta de 1 ano e pouquinho, quando Nossa, ela bem novinha. passou Uhum. por esse procedimento. O primeiro médico falou que a gente que tinha sido negligente, como que a gente não tinha visto que ela tinha esse problema e tal. Nossa, Então a gente ficou arrasado de início. Foi bem, assim, a gente ficou bem desgastado com a fala dele, né? sim. Que a gente foi atrás de auxílio e é que saímos de lá arrasado. Mas Deus foi encaminhando tudo e as coisas tomaram outros rumos, né? E eu Verdade. sou muito grato a Deus porque eu tenho a família, eu tenho a minha família e tenho a família da igreja que me apoia, Que é a nossa irmandade, né? exatamente, que me acolhe, que me ajuda sempre que eu preciso. Então, isso por quê? Porque nós somos uma unidade em quem? Em Exatamente. Cristo. Então eu vejo tudo isso como uma bênção, Cadu, na minha vida e sou muito grato a Deus por ter cuidado da minha filha. Hoje ela brinca, corre por aí. Existem pessoas que não cuidaram disso daí e infelizmente hoje andam de uma forma torta, tem problemas e dores no quadril Sim, porque não tiveram conhecimento, não tiveram acesso a médicos que pudessem cuidar deles no tempo certo. Então Deus verdade. cuidou de tudo. Eu agradeço por isso. Esse é o meu testemunho aí. Bacana. E você que está em casa,
o testemunho, ele é muito tocante, né? Se você tiver alguma história para contar, algum testemunho, manda pra gente, grava um vídeo, manda alguma informação que a gente passa aqui também. Porque a sua história, se fez sentido para você e para Deus, também pode fazer sentido para muito mais outras pessoas. Não é isso, pessoal? Isso aí. E falando em sentido, nós temos dicas aqui no nosso programa. E a gente tem alguma dica essa semana, Fábio? Temos. Eu tô lendo um livro do C.S. Lewis, porque a gente citou várias vezes ele aqui, porque na Sim, lição cita ele várias vezes. claro. E eu tô lendo Cristianismo Puro e Simples. E Olha. esse livro, ele tá de graça na internet. Ah, é? De graça. Se você colocar lá Cristianismo Puro e Simples, espaço PDF, vai aparecer um monte de link. É só clicar num deles e você Vamos lê. deixar aqui, né, embaixo Uhum. nos cards do programa, para que a pessoa possa ter acesso mais fácil. E eu digo, eu já tinha ouvido falar muito desse livro. Eu nunca tinha dado atenção, porque eu achava que era um livro assim, sabe? Pelo, Mais pelo um, né? título do livro, parecia assim que ele ia dizer assim o ABC do básico para uma pessoa que nunca ouviu. Mas eu não tenho nem palavras para dizer do livro. Eu Nossa, não tenho. eu não li, eu É, tenho curiosidade, hein? é incrível. Bacana, Então é a minha dica. bacana, sensacional. Nós estamos chegando ao término do nosso programa, né? Mais um aqui para conta. Eu gostaria que nossos convidados, o nosso convidado Luciano, fizesse a consideração final aí sobre o programa. Cadu, Fábio, quero agradecer aqui a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, de poder ter estudado a Bíblia aqui junto com vocês. Amém. Agradecer todo mundo que está aí assistindo. Foi muito bom e eu espero que você possa compartilhar, né, esse conteúdo para que muitas pessoas tenham a oportunidade de conhecer a Bíblia, né, Que legal. para que elas possam também ter a oportunidade de se salvar, né? Então, obrigado por estar compartilhando tudo isso com a gente através desse programa aí, tem sido uma bênção. Eu espero que continue crescendo bastante, alcançando muitas pessoas. Amém. Deus seja louvado pela sua vida também, meu irmão. Amém. Fábio, suas considerações. Cadu, olha, Deus falou comigo pelas profecias. Eu era adolescente. E quem tá em casa que gostaria de, eu vou falar assim, né? Dá uma chance para ouvir a voz de Deus. Dê essa chance. Faça como eu. Para mim fez muito sentido isso. O meu primeiro passo realmente foi ver aquelas profecias que todo aquele conjunto histórico de reinos e nações que Daniel recebeu, para mim aquilo ali foi espetacular. Para mim, eu dentro do meu coração, aquilo se provou que a palavra de Deus é a Bíblia, e a partir disso você vê todo um conjunto de coisas. Então, eu acho que Deus, ele pode usar várias ferramentas para falar com você. Comigo, assim, foi as profecias. Para você que está em casa, eu não sei. O que você tem que fazer? Deus é educado, viu essa história, Luciano? Deus Sim, ele não mete o pé na porta e sim, vai falar: eu cheguei aqui, agora serei o Senhor de sua vida. Não é assim que funciona. Não é impositivo. Então Deus vai bater na porta, aí você vai abrir a porta e vai convidá-lo a sentar com você. É isso aí. Esse foi o nosso Cellcast da semana. E antes de terminar, eu gostaria de ler uma passagem bíblica. Isaías 40, 30 e 31. Que fala assim: Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Este foi o Salcast, Fé em Movimento.